1943. Cabeça de ponte no Dnieper. Os alemães desfilam como vencedores. Os tigres à frente, a infantaria sobre a blindagem. Os comandantes fumam e riem. A poucos metros da estrada, sob uma pilha de tijolos e argila, está um Su-152. Não é um tanque. É um fantasma. 5 homens, que ontem enterraram manualmente a máquina de 45 toneladas nas ruínas e a cobriram com seu próprio sangue e suor para que ela desaparecesse. Os alemães passam a centímetros. Um deles até bateu com a coronha na blindagem. E foi embora. Porque os mortos não atiram. Mas quando a máquina morta de repente ganha vida e começa a bater à queima-roupa, quando a fumaça do incêndio se transforma na fumaça dos tanques alemães ardendo, quando a tripulação, sufocando com o monóxido de carbono, continua a trabalhar mesmo assim, o que aconteceu depois? Como eles sobreviveram sob as bombas dos Stukas? Como uma única tripulação transformou a estrada em um cemitério de máquinas. O mais chocante está no final. Não saiam daí. O ranger da pá de ponta contra o tijolo quebrado soava mais alto do que a canhonada da artilharia no horizonte. Outubro de 1943. Margem direita do Dnieper. A cabeça de ponte, que nos relatórios chamavam de estável, na verdade era uma faixa de terra arada por crateras, impregnada de óleo e sangue. Aqui não havia tática profunda, apenas física nua e crua. Quem se enterrava mais fundo vivia meia hora a mais. O primeiro-tenente da guarda, Volkov, limpou a testa com as costas da mão, espalhando o pó vermelho de tijolo sobre a pele cinza de cansaço. Sua tripulação não dormia há 48 horas. Os homens pareciam bonecos mecânicos cuja corda estava acabando, mas a inércia da ordem continuava a empurrá-los para frente. Diante deles estava uma tarefa impossível, segundo todos os manuais de engenharia. Esconder uma montanha de metal de 45 toneladas em um terreno plano como uma mesa, perto de uma fábrica de tijolos destruída. O Su-152 não é um 34 atarracado que se pode esconder em um arbusto. É uma gigantesca cripta de aço sobre lagartas, cuja casamata se eleva quase 3 metros acima do solo. Deixá-la em campo aberto significava assinar pessoalmente o atestado de óbito dos 5. Os artilheiros dos tigres alemães acertam esses alvos a 2 quilômetros de distância, sem nem parar. Cavar, lançou Volkov com a voz rouca. A voz estava falha, a garganta arranhava pela poeira cáustica. O motorista, um siberiano atarracado com círculos pretos de óleo e sujeira sob os olhos, olhou com ódio para o solo pedregoso. Suas mãos tremiam. Não era medo, mas exaustão muscular extrema, quando os dedos têm cãibras e se recusam a abrir. A pá em suas mãos parecia mais pesada do que as alavancas de controle da máquina de várias toneladas. Camarada primeiro-tenente da guarda, o solo é pedra, a picareta ricocheteia. Vamos morrer aqui antes que o chucrute chegue. Exalou ele, cuspindo uma saliva viscosa. Você vai morrer quando um projétil de 88 perfurar a frontal, cortou Volkov. E agora você está construindo sua vida. A rampa deve ser suave, ângulo de descida de 15 graus. Se a máquina embicar ao disparar, enterraremos o cano no chão logo no primeiro recuo. Cavar. O cálculo de engenharia era cruel e simples. Não era possível colocar o autopropulsado nas ruínas da fábrica. Os escombros eram intransitáveis até para as lagartas largas. Restava uma opção: tornar-se parte dessas ruínas. A tripulação enterrava-se no aterro de entulho da construção, criando um caponiere artificial. Não era apenas um buraco. Era uma construção de fortificação complexa, calculada para amortecer a energia colossal do recuo do obuseiro canhão ML-20 de 152 mm. Cada pá de terra pesava quilos, mas parecia pesar arrobas. O municiador, um rapaz de ombros largos que agora pendiam sob o peso da túnica, mal conseguia mover a língua. Comandante, talvez já chegue. As lagartas estão escondidas. A casamata. Volkov aproximou-se da máquina e bateu com um punho na maciça placa blindada. O som saiu surdo, denso. A casamata deve desaparecer. Os alemães procuram silhuetas.
Linhas retas, ângulos. Na natureza não existem ângulos retos. Temos que quebrar a geometria. Eles continuaram o trabalho. A poeira de tijolo quebrado estava em toda parte. Entrava no nariz, fazendo espirrar até surgirem círculos coloridos diante dos olhos. Rangia nos dentes, entranhava-se nas dobras da roupa, transformando-se em lixa que esfolava a pele até sangrar. O SU-152, esse caçador de feras, criado para destruir a blindagem pesada do inimigo, agora estava indefeso, com as escotilhas abertas, esfriando após a marcha. O calor do motor atraía a umidade noturna, mas a tripulação sentia calor pelo trabalho infernal. Volkov pegou pessoalmente uma pá. Ele trabalhava ritmicamente, economizando movimentos, como funciona um mecanismo. Cravar, pisar, girar o corpo, jogar. Cravar, pisar, jogar. Ele entendia. Camuflagem não são galhos espetados numa rede. Galhos secam em 2 horas e entregam a posição pelo amarelado contra o fundo de pedra cinza. Camuflagem é mimetismo. O SU-152 deveria se tornar uma pilha de lixo. Tragam a lona, comandou ele 1 hora depois, quando o buraco atingiu a profundidade necessária. E baldes, vamos fazer argamassa. A tripulação olhou para ele como se fosse louco. Havia pouca água. Era guardada para o sistema de resfriamento e para beber. Mas ninguém se atreveu a discutir com Volkov quando ele tinha aquele olhar vidrado sem piscar. Eles misturavam a água preciosa com a poeira ruiva e a sujeira, criando uma pasta grossa e pegajosa. Com essa mistura, começaram a rebocar a blindagem. A cor verde protetora 4BO desaparecia, dando lugar ao tom sujo e acastanhado do tijolo quebrado. Passem mais grosso, não economizem. Volkov controlava cada pincelada. O cano deve ser enrolado em cera pilheira. Por cima, a argamassa. O freio de boca, com cuidado especial. As fendas características do freio de boca são o passaporte do nosso canhão. Se o alemão as vir no binóculo, entenderá que diante dele não está uma pilha de sucata, mas um calibre capaz de arrancar sua cabeça. O trabalho já durava 4 horas. Os calos nas mãos estouravam. A cerosidade misturava-se com a sujeira nos cabos das pás. O municiador, cambaleando, quase caiu na trincheira. O artilheiro o segurou. Aguenta, Serioja, só mais um pouco. Vou dormir em pé agora mesmo, Sussurrou o municiador. Aqui mesmo, na lama. Se dormir, não acorda mais, resmungou o motorista, limpando o rosto com estopa oleosa. O comandante está certo. Se não nos enterrarmos, seremos esmagados pela aviação ao amanhecer. Os Junkers passam aqui de manhã com horário marcado, como bondes. Eles colocaram a máquina no caponiere preparado em marcha a ré. O motor V2K rugia, cuspindo nuvens de fumaça cinza azulada. Mas no estrondo da noite do fronte, esse som afundava como uma gota no mar. As lagartas moíam os tijolos com estrépito. A máquina assentava, pressionando o solo com todo o seu peso de 45 toneladas. Quando o motor morreu, fez-se um silêncio zunidor, quebrado apenas pela respiração pesada e sibilante de 5 homens. Volkov afastou-se 50 metros na direção do suposto aparecimento do inimigo. Agachou-se, imitando o nível dos olhos de um observador alemão. A lua, rompendo as nuvens rasgadas, iluminou as ruínas da fábrica. Onde há pouco estava o temível autopropulsado, agora se erguia um monte disforme de destroços, lixo e poeira. Nenhum brilho de metal, nenhuma geometria. Apenas o caos da destruição. O cano da arma, enrolado em trapos e lambuzado de argila, projetava-se do monte como um pedaço de cano de água ou uma viga de construção. Não dá para ver, sussurrou Volkov para si mesmo. No peito mexeu-se a fria satisfação do engenheiro que resolveu um problema complexo. Vocês nunca vão encontrá-la, até que ela mesma ruja. Ele voltou para a máquina. A tripulação estava sentada no chão, encostada nas rodas de apoio. Não havia forças para se alegrar. Havia apenas o entorpecimento cego de pessoas que esgotaram seu recurso físico até o fundo. Todos dormir, disse Volkov calmamente. Turnos de 1 hora. Eu sou o primeiro.
Ele sabia que de manhã, aquela pilha de tijolos teria que ganhar vida. Sabia que a preparação de engenharia era apenas metade do trabalho. A segunda metade eram os nervos. Obrigar-se a ficar sentado naquela caixa de ferro quando uma avalanche de aço rasteja em sua direção e não atirar até ver o branco dos olhos do inimigo. Mas agora o principal era que suas mãos, esfoladas até a carne viva, e as toneladas de terra removida lhes deram uma chance. A chance de dar o primeiro tiro. E no duelo de calibres pesados, o primeiro tiro geralmente se torna o último para o perdedor. A poeira vermelha de tijolo assentava lentamente sobre a blindagem, apagando definitivamente a fronteira entre a técnica e a paisagem. A névoa cinza antes do amanhecer rastejava do Dnieper, lambendo as pedras frias e o metal. Ela infiltrava-se nas fendas dos instrumentos de visão, condensava-se na culatra do canhão, misturando-se com o cheiro de óleo de arma e suor de ontem. Dentro do compartimento de combate do Su-152, pairava o cheiro pesado de corpos não lavados e aço esfriando. O primeiro-tenente da guarda, Volkov, não dormia. Ele olhava pelo panorama, mas não via a paisagem. Via um esquema de fogo. Em sua cabeça, a guerra era um conjunto de vetores, velocidades e ângulos de encontro do projétil com a blindagem. Quando o amanhecer começou a diluir a escuridão de tinta com um branco leitoso, Volkov chutou com a bota o municiador que cochilava sobre o suporte de munição. De pé, olhem aqui. A tripulação, gemendo e massageando os pescoços rígidos, colou-se aos periscópios. Diante deles, estendia-se um quadro de morte ideal. À esquerda, a meio quilômetro, escurecia uma faixa de floresta densa, o sonho de qualquer tanquista de manual. Subbosque denso, sombra confiável, ótimas rotas de fuga. À direita, campo aberto, varrido por tiros de ponta a ponta, e eles estavam sentados no meio de uma pilha de tijolos quebrados, a apenas 100 metros da estrada pela qual, a qualquer minuto, passaria a técnica alemã. Comandante, isso é um caixão. A voz do artilheiro tremia. Estamos como na palma da mão. A floresta está logo ali. Por que não estamos na floresta? Lá, pelo menos, há troncos de árvores, alguma proteção. E aqui, só uma parede caída. Vão nos queimar no primeiro tiro. Volkov sorriu. O sorriso saiu assustador. Apenas dentes num rosto cinza. Olhe para a floresta, ordenou ele. Olhe atentamente. O que você vê? Árvores, arbustos, uma posição. Você vê um alvo, cortou Volkov rigidamente. E o alemão vê um alvo. O alemão tem cultura de Estado Maior. Ele guerreia pelo regulamento. Seus observadores de artilharia cobrirão a orla da floresta em primeiro lugar. Morteiros voarão para lá antes mesmo que o tanque líder apareça na curva. A floresta é um ímã para projéteis. É um abrigo óbvio. E um abrigo óbvio na guerra é uma vala comum. Ele desviou o olhar para a estrada, que serpenteava como uma cicatriz cinza pelo campo. E agora olhe para nós. Nós somos lixo. Somos uma pilha de entulho de construção. Ruínas de uma fábrica de tijolos. Para o artilheiro alemão, esta é uma zona morta de percepção. O olho dele deslizará por esses tijolos e seguirá adiante, procurando silhuetas de tanques nos arbustos. Psicologia, droga. O homem procura o perigo onde ele deve estar, e não onde ele está. Ele não vai procurar um autopropulsado de 50 toneladas numa pilha de cascalho debaixo do seu nariz. É uma audácia que não cabe na lógica prussiana. Volkov sabia do que falava. Ele lia os interrogatórios de tanquistas alemães capturados. Eles sempre reclamavam da guerra errada dos russos, da violação das regras. Volkov transformou essa violação em um sistema. Sua armadilha de engenharia baseava-se no paradoxo: estar onde é impossível estar. Por fora, a máquina deles deixara de existir. O trabalho forçado de ontem com paz e argamassa transformou o temível caçador de feras em parte da paisagem. O canhão ML-20, esse martelo de aço de calibre 152 mm, não parecia mais um canhão.
O cano, enrolado em serapilheira impregnada de argila e rolado em pó de reboco, lembrava um pedaço de chaminé de fábrica ou uma viga de concreto saindo das ruínas. O freio de boca, detalhe característico pelo qual se reconhece inequivocamente este calibre, foi mascarado com especial cuidado. As fendas foram cobertas com placas de compensado pintadas como ferro enferrujado, o que quebrava o perfil predador reconhecível. E se eles mandarem a infantaria na frente? Perguntou o motorista, sem tirar os olhos das alavancas. E se algum Hans vier mijar nesses tijolos? Ele vai ver as rodas. Não vai vir. A voz de Volkov soava como o bater de um ferrolho. Eles estão marchando em coluna. Tem certeza de que a cabeça de ponte foi limpa pela aviação? São os reis da estrada. A infantaria estará sentada na blindagem ou nos caminhões, bebendo schnapps e tocando gaita. Eles não vão pentear cada pilha de lixo. Eles têm um cronograma. Ordem. Fez-se silêncio na casa-mata. A tripulação digeria o que ouvira. O medo não desaparecera, apenas mudara de forma. Do terror animal de pânico, transformou-se no medo frio e pegajoso do erro. Agora todos entendiam. A vida deles não dependia da espessura da blindagem. 75 milímetros de frente não salvam de um tigre a queima-roupa, mas da qualidade daquela lama que espalharam pelo corpo ontem. Lembrem-se, Volkov falava baixo, mas cada palavra ficava impressa na consciência. Não somos um tanque. Somos uma casa-mata. Somos um fantasma nos tijolos. Não ligar o motor sob nenhuma circunstância, mesmo que pareça que fomos notados. Fumaça dos escapes é morte. Barulho de lagarta é morte. Girar o cano só quando o alvo estiver na mira. Ele olhou para o artilheiro. Serrioja, sua tarefa é a fusão. Você não gira as manivelas. Você cresce dentro da mira. Seu setor são 300 metros de estrada. Mais longe não atiramos. Desmascaramos a posição. Mais perto, não teremos tempo de recarregar. Temos direito a um tiro. Um tiro, um cadáver. Depois, mudança de posição meio metro para trás, para o fundo do caponiere. E silêncio de novo. O silêncio é a nossa blindagem. De repente, a terra estremeceu. Não era uma vibração, mas um tremor quase imperceptível, que passou pelas lagartas para o corpo e dali para as solas das botas. Volkov levantou a mão, pedindo atenção absoluta. O tremor aumentou. Um ronco baixo e retumbante começou a preencher o espaço. Não era o som de um motor. Era a própria atmosfera zumbindo, comprimida por dezenas de motores a diesel pesados. Estão vindo. Exalou o municiador, apertando o projétil de 48 quilos nas mãos, até os nós dos dedos ficarem brancos. Estão vindo muitos. Calma. Volkov colou-se ao periscópio do comandante. Não estão apenas vindo. É um desfile de suicidas. O som aumentava, transformando-se num clangor metálico rítmico. Parecia que alguém gigante estava moendo pedras com mandíbulas de ferro. Volkov sentia a tensão dentro da casa-mata adensar-se, até o ponto de poder ser cortada com faca. O ar ficou denso. As pessoas pararam de respirar. Agora a teoria da zona morta e da psicologia da pedra teria que passar pelo teste prático. Um teste onde a nota seria a vida. A mancha clara da estrada na mira permaneceu vazia por mais alguns segundos, mas esses segundos esticaram-se numa eternidade. Cada membro da tripulação ouvia o sangue batendo nas têmporas, abafando o ronco distante. Eles estavam sentados dentro de uma enorme armadilha de aço, coberta por toneladas de lixo, esperando que o predador entrasse na jaula por conta própria. Volkov verificou a comunicação. O fone de ouvido estalou secamente. Ouvir meu comando. Sem ordem. Não espirrar. Tornar-se pedra. Tornar-se poeira. O sol saiu definitivamente de trás do horizonte, inundando as ruínas com uma luz dura e contrastante. As sombras tornaram-se nítidas, pretas. Isso era vantajoso. A fronteira entre a camuflagem feita à mão e o caos natural das ruínas apagou-se completamente. Agora restavam apenas 2 jogadores no campo de batalha. A armada de aço alemã, confiante em sua invulnerabilidade,
e 5 tanquistas soviéticos, emparedados vivos em sua obra-prima de engenharia. E o silêncio, que estava prestes a explodir. O sol, que há 1 hora parecia a salvação do frio matinal, agora se transformara num traidor. Subiu mais alto, inundando as ruínas da fábrica de tijolos com uma luz ofuscante e intransigente. A visibilidade tornou-se absoluta. Nenhuma névoa, nenhuma sombra capaz de esconder os contornos da casamata. O ar estava transparente, como a lente de um binóculo Zeiss. Para a tripulação, empardada na caixa de ferro, isso significava uma coisa. Qualquer erro na camuflagem, qualquer reflexo na ótica, qualquer movimento descuidado do cano, e 50 toneladas de aço alemão transformariam seu abrigo numa vala comum. A cabeça da coluna apareceu na estrada. Eles vinham confiantes, insolentes, até indolentes. Não era uma ordem de batalha pronta para contacto, mas um desfile de vencedores que têm certeza de que a terra ao redor já lhes pertence. À frente, balançando sobre os buracos com a graça de hipopótamos, rastejavam os Tigres, tanques pesados de ruptura PZK-PFW6. Atrás deles, levantando rastros de poeira, estendiam-se os veículos blindados de transporte de pessoal Hanomag, com infantaria. O ronco dos motores, fundido num uivo único de baixa frequência, pressionava os ouvidos mesmo através da blindagem. Parecia que o próprio ar vibrava dentro do compartimento de combate. O primeiro-tenente da guarda Volkov encostou a testa no apoio de borracha do instrumento de observação do comandante. As lentes aproximaram a imagem. Ele os via assustadoramente nítidos. Via as lascas de tinta no freio de boca do tanque líder. Via como o comandante alemão, com metade do corpo para fora da escotilha da torre, ajustava o laringofone e dizia algo à sua tripulação. Em seu rosto brincava um sorriso leve e relaxado, de alguém que vai para um piquenique, e não para a morte. Ele não olhava para as ruínas. Seu olhar deslizava por cima da pilha de tijolos quebrados, dirigindo-se para a floresta. Não respirar, sussurrou Volkov apenas com os lábios. Todos imóveis. Tornar-se parte do ferro. Dentro do autopropulsado, o tempo coagulou e parou. O ponteiro dos segundos no relógio do pulso do comandante movia-se aos trancos, e cada tranco ecoava como uma batida do coração na garganta. No espaço apertado e fechado da casamata, os cheiros aguçaram-se até a náusea. Cheiro azedo de suor velho, o cheiro forte de estopa oleosa e o gosto adocicado do medo que emanava das pessoas. Comandante, distância 800. A voz do artilheiro falhou num chiado. Vejo a lateral do líder. Ele está expondo a lateral. É perfeito. Vamos bater! O artilheiro tremia. Suas mãos, pousadas nas manivelas de mira, vibravam levemente. Era o instinto de autopreservação que gritava no ouvido. Atire agora, antes que te vejam. Atire para aliviar a tensão. Para uma tripulação inexperiente, a distância de 800 metros parecia um presente. Mas Volkov era um engenheiro da morte. Ele conhecia a balística de seu obuseiro melhor do que sua própria biografia. Cancelar. A voz de Volkov era baixa, mas pesada como um paralelepípedo. A 800 metros, a dispersão do projétil dá chance a eles. Se acertarmos na lagarta, eles nos queimam enquanto recarregamos. Esperar. A distância diminuía. 700 metros. A coluna entrava no setor de tiro. Agora Volkov podia distinguir os rostos dos soldados sentados na caçamba aberta do blindado. Alguém fumava, soltando fumaça preguiçosamente para o céu. Alguém mastigava. Essa banalidade do que estava acontecendo assustava mais do que um ataque furioso. O inimigo estava ali, perto, vivo, quente, confiante em sua impunidade. E eles estavam sentados numa cripta abafada, apertando o aço frio das manoplas com as palmas suadas. 600. Sibilou o artilheiro. O suor inundava seus olhos, ardia nas pálpebras, mas ele não ousava tirar as mãos das manivelas para limpar o rosto. Comandante, ele está girando a torre. Ele nos vê. Com certeza nos vê. O tigre, líder,
Realmente começou a girar a torre lentamente. A longa tromba do canhão de 88 milímetros arrastou-se na direção das ruínas. Era o momento mais terrível. O momento da verdade. Notou? Ou apenas inspeciona o setor? Se notou, eles têm 1,5 segundos para o tiro antes que o artilheiro alemão aperte o pedal de disparo. Volkov agarrou o corrimão com tanta força que as unhas ficaram brancas. Ele queria gritar, "Fogo!", para descarregar aquela tensão monstruosa, para acabar com a tortura da espera. Mas a razão ditava friamente. O cano do alemão olha um pouco mais para cima. Ele olha para a orla da floresta atrás da fábrica. Ele não nos vê. Ele está checando os arbustos. Volkov dizia isso não tanto para a tripulação, mas para si mesmo, esmagando o pânico sob o calcanhar da disciplina. Fiquem quietos. Somos tijolos. Somos lixo. Tijolos não atiram. 500 metros. Agora o ronco dos motores encobria todos os sons. A terra sob o fundo do Su-152 tremia. A vibração passava para o corpo e parecia que o próprio autopropulsado tremia de medo. O municiador, abraçando a pesada cápsula com as mãos, fechou os olhos e movia os lábios sem som. Ele não rezava. Ele contava. 1, 2, 3. Tentava pegar o ritmo do clangor das lagartas. 400 metros, constatou Volkov secamente. Era a distância de destruição garantida. A distância na qual o projétil perfurante BR-540, pesando quase 49 quilos, não deixa chances à raça felina alemã. A tal distância, a energia cinética do impacto é tal que, mesmo sem perfurar a blindagem, a tripulação dentro do tanque recebe uma contusão mortal e os mecanismos são arrancados das fixações. O tigre líder era enorme. Ele preencheu todo o campo de visão da mira. As laterais planas e cinzentas, a disposição intercalada das rodas, a cruz na blindagem. Ele vinha direto para eles, sem suspeitar que olhava para a pupila da morte. Artilheiro, alvo! O líder, sob a torre, na junção do corpo e da torre, comandou Volkov. Sua voz mudou. Desapareceu a rouquidão, desapareceu a tensão. Restou apenas o cálculo seco. Antecipação. 0. Ele vem em nossa direção. Alvo líder confirmado, respondeu o artilheiro. O tremor em suas mãos passou. Assim que soou a tarefa concreta, a fisiologia deu lugar ao profissionalismo. Agora ele não era um homem, mas uma extensão da mira ótica. A cruz pousou exatamente no centro da silhueta, onde a maciça torre do tigre pairava sobre o corpo. Os segundos esticaram-se ao infinito. Volkov via a lagarta do tanque alemão esmagar um arbusto de absinto. Via como os gases de escape distorciam o ar atrás da máquina. Ele esperava o momento em que a lateral do tanque ficasse num ângulo de 90 graus em relação à linha de tiro, para excluir qualquer chance de ricochete. Embora para o calibre 152 mm, o conceito de ricochete fosse muito relativo. Esse tarugo não ricocheteava, ele quebrava. 350. Volkov exalou o ar dos pulmões, como se ele mesmo fosse apertar o gatilho. Preparar. O silêncio antes do tiro era mais pesado que o próprio projétil. Pressionava os tímpanos, zunia nos ouvidos. Era o silêncio de uma corda esticada prestes a arrebentar. E esse som partiria o mundo ao meio. O inimigo estava tão perto que parecia possível tocá-lo com a mão. A ilusão de segurança dos alemães era total. Eles iam morrer, e Volkov era quem lhes assinara o passe. Fogo! Exalou Volkov, e no mesmo segundo o artilheiro afundou o pedal de disparo. O mundo partiu-se. Não foi o som de um tiro, ao qual se acostuma no fronte. Foi um deslocamento tectônico. A máquina de 50 toneladas Su-152 estremeceu com todo o corpo, tirando as rodas dianteiras do chão, como se tivesse levado uma marretada na testa. Dentro da casamata, o ar comprimiu-se instantaneamente, batendo nos tímpanos com a força de uma luva de boxe. Do teto, das fendas do revestimento,
caiu poeira secular e carepa seca, entupindo instantaneamente os pulmões. O projétil perfurante de 48 quilos deixou o cano a uma velocidade de 600 metros por segundo. Na distância de 350 metros, a balística era reta como um raio laser. Aqui não funcionavam as leis da probabilidade. Aqui funcionava apenas a física bruta e implacável da energia cinética. O tarugo, capaz de arrombar uma casamata de concreto, chocou-se contra a junção do corpo e da torre do tigre líder. O aço alemão Krupp, considerado padrão de resistência, não aguentou. O impulso monstruoso do impacto não apenas perfurou a blindagem, ele transferiu toda a energia acumulada para a construção de várias toneladas do tanque. As soldas estouraram com um guincho que encobriu a explosão. Os parafusos do anel da torre, cada um da grossura do braço de um homem adulto, foram cisalhados como fósforos. A torre do tigre, pesando junto com um canhão mais de 10 toneladas, foi arrancada do lugar. Ela pulou, capotou no ar como uma peça de brinquedo, jogada por uma criança caprichosa, e com um estrondo pesado e surdo, caiu na vala à beira da estrada. O tanque, que acabara de ser o auge da engenharia do Reich, transformou-se instantaneamente numa pilha de sucata fumegante. Do corpo destroçado, irrompeu uma coluna de chama preta e gordurosa. A munição detonara. A onda de choque da detonação passou pela coluna, fazendo os blindados que vinham atrás frearem bruscamente. A formação quebrou. Dentro do autopropulsado acontecia seu próprio inferno local. "Acertamos!" berrou o artilheiro, embora ninguém o ouvisse. A tripulação estava ensurdecida. Eles liam pelos lábios e gestos. A culatra do canhão ML-20 abriu-se com estrépito, cuspindo a cápsula fumegante no chão do compartimento de combate. A casamata foi instantaneamente preenchida por uma fumaça de pólvora acre e sufocante. O ventilador zumbia no limite, mas não dava conta da densa nuvem de fuligem. Ficou impossível respirar. Os olhos lacrimejavam, mas não havia tempo para tossir. "Explosivo! Carregar!" rouquejou Volkov, agarrando o ar gasoso com a boca. O municiador, cambaleando pela contusão e adrenalina, arremessou-se para o suporte de munição. Um projétil de calibre 152 mm não é um cartucho. É um tarugo pesado e desconfortável, pesando quase meia tonelada métrica. Levantá-lo no aperto da casamata, no chão escorregadio de óleo, quando as mãos tremem após o tiro, é um trabalho forçado. Os músculos das costas esticaram-se até estalar. O municiador, rugindo de esforço, pegou o projétil, virou-se e com força o enfiou na culatra. Em seguida, voou a cápsula com a carga de projeção. O estrépito da culatra fechando soou como a sentença para o próximo da fila. Lá fora, reinava o caos. A coluna alemã parou. O efeito surpresa foi absoluto. Os tanquistas das máquinas de trás giravam as torres em pânico, tentando entender de onde viera a morte. Mas eles não olhavam para as ruínas. Seus olhares, como Volkov previra, estavam fixos na floresta. O tiro do caçador de feras levantou uma nuvem de poeira ao redor da posição, mas ela se misturou com a fumaça do tigre em chamas e a névoa geral da batalha. Para os alemães, o tiro soou do nada. Parecia que a própria terra se abrira e os atingira. Referência 2, veículo blindado. Volkov já procurava uma nova vítima. O tanque líder ardia, bloqueando a estrada para os outros. Agora era preciso bater na técnica leve para criar um engarrafamento e não deixar a infantaria se desdobrar. Os alemães abriram fogo. Desordenado, em pânico, furioso. Rajadas de metralhadora açoitavam os arbustos na orla da floresta, cortando galhos. Canhões de 88 mm dos tigres rugiam, mandando projéteis para o fundo da mata, arando terra vazia. Eles guerreavam com fantasmas. Ninguém podia acreditar que o assassino estava sentado numa mísera pilha de tijolos quebrados bem ali na estrada. "Veja o alvo!" O artilheiro, colado ao ocular, já girava as manivelas. O suor inundava seu rosto, misturando-se com a fuligem, transformando-o numa máscara de mineiro. "Distância 300.
Fogo! O segundo tiro sacudiu a máquina novamente, tirando o resto de ar da tripulação. Desta vez, o projétil explosivo de 50 quilos atingiu a lateral do Hanomag, que tentava sair para o campo. O blindado simplesmente desapareceu. Em seu lugar, floresceu uma bola de fogo, rasgando a blindagem fina em pedaços. Rodas, esteiras, pedaços de revestimento e corpos humanos voaram num raio de 50 metros. A onda de choque varreu a infantaria que conseguira pular das máquinas vizinhas. Recarregar! A voz de Volkov era seca e dura, como o estalo de um galho quebrando. Nenhuma alegria, nenhum triunfo. Apenas o registro frio da destruição. Mais rápido, antes que eles se recuperem. O municiador já puxava o próximo projétil. Sua túnica nas costas escurecera de suor. Cada movimento era feito além do limite. As mãos estavam esfoladas em sangue nas fixações de metal, mas ele não sentia dor. A adrenalina funcionava como anestesia. A cápsula! Dá a cápsula! Gritava ele para si mesmo, enfiando a carga no cano. Dentro da casamata, a temperatura subira uns 10 graus. Da culatra vinha um calor como de um forno. A garganta arranhava como se tivessem engolido vidro moído. Mas a máquina funcionava como um relógio. A esteira da morte fora ligada. Volkov colou-se ao periscópio. A situação na estrada mudava. Os alemães começavam a voltar a si. O pânico dos primeiros segundos dava lugar ao profissionalismo. Os comandantes dos Tigres entenderam que a floresta estava muda e começaram a procurar a ameaça em outro lugar. Um dos tanques começou a girar a torre lentamente na direção das ruínas da fábrica. Seu longo cano com o predador freio de boca descrevia um arco, aproximando-se do setor onde o autopropulsado se escondia. Mais rápido, sussurrou Volkov. Ele está nos procurando. Pronto! Berrou o municiador, fechando a culatra. Artilheiro, aquele que está virando! Bate na máscara do canhão! Bate! Senão ele nos abre! Os segundos tornaram-se viscosos novamente. O artilheiro alemão procurava o alvo. O artilheiro soviético já o tinha na cruz. Era um duelo de nervos e reação. Quem atirasse primeiro viveria. Fogo! O terceiro golpe do obuseiro fundiu-se com o golpe do projétil alemão, que explodiu em algum lugar perto, cobrindo a blindagem do ESU-152 com uma chuva de estilhaços e pedras. Mas o alemão atrasou-se uma fração de segundo. Seu projétil foi para o brejo, arando o aterro na frente do autopropulsado. E o argumento de 152 mm de Volkov encontrou seu alvo. O impacto na blindagem frontal do Tigre não a perfurou de lado a lado, mas a energia cinética do golpe foi tal que, dentro do tanque, a transmissão se esmigalhou em engrenagens e a tripulação transformou-se em sacos de ossos quebrados. O tanque parou, estremeceu e morreu para sempre. Pare! Comandou Volkov inesperadamente, sobrepondo-se ao ruído da batalha. Cessar fogo! A tripulação paralisou. O municiador, segurando outro projétil, congelou numa pose estranha. Por que pare? Exalou o artilheiro. Estamos batendo neles! Fumaça! Lançou Volkov secamente. Muita fumaça. Vão nos detectar pelos clarões. Esperar. Deixem o vento levar. Foi a decisão mais difícil. Parar quando o sangue ferve e exige acabar com o inimigo. Mas Volkov entendia. Mais um tiro e a nuvem de gases de pólvora indicaria claramente sua pilha de tijolos. Era preciso tornar-se invisível novamente. Transformar-se novamente em ruínas. Ele olhava pelo periscópio, como os alemães em pânico regavam tudo ao redor com fogo. As carcaças ardentes de suas máquinas fumegavam, criando uma cortina. Atrás dessa cortina, na profundidade de seu caponiere feito à mão, o SU-152 espreitava como um predador antes de um novo salto. O silêncio dentro da casamata voltou, mas agora era pesado, impregnado com o cheiro da morte e a expectativa do inevitável acerto de contas. A ordem pare bateu nos ouvidos com mais dor do que o estrondo do tiro. No calor da batalha, quando a adrenalina exige ação, a ordem de congelar é percebida pelo organismo como violência. O municiador, segurando nas mãos o projétil de 48 quilos, congelou.
curvado sob seu peso. Seus músculos tremiam, as veias do pescoço incharam, mas ele não ousou enviar o tarugo para a culatra. Dentro da casamata, pairou um silêncio viscoso e zunidor, quebrado apenas pela respiração sibilante de 5 pessoas e o estalo do metal esfriando. O primeiro-tenente da guarda Volkov sabia o que estava fazendo. A nuvem de gases de pólvora após 3 tiros pairava diante do caponiere como um véu denso. Se atirassem agora, pela 4ª vez, o clarão da chama da boca romperia essa fumaça e funcionaria como um sinalizador. Os artilheiros alemães, que agora vasculhavam o horizonte com a ótica em pânico, detectariam instantaneamente o ponto de saída do fogo. E então, nenhum tijolo salvaria. 75 milímetros de blindagem frontal do SU-152 não são proteção contra os canhões de 88 milímetros dos Tigres a tal distância. É apenas uma parede que separará os vivos dos mortos por uma fração de segundo. Projétil na bandeja. Não carregar, sibilou Volkov, sem desgrudar do periscópio. Lá fora começava o inferno. Os alemães, tendo perdido o tanque líder e 2 blindados, passaram da perplexidade à fúria. Agiam segundo o regulamento da Wehrmacht. Ao contatar um inimigo desconhecido, suprimir com fogo todas as zonas suspeitas. As torres dos tanques sobreviventes viraram-se na direção da floresta. A floresta parecia-lhes o único lugar lógico para uma emboscada. O ar foi rasgado por uivos e estrondos. Os projéteis alemães começaram a arar a orla da floresta, arrancando árvores pela raiz e levantando colunas de terra preta. Estilhaços assobiavam sobre as ruínas da fábrica de tijolos, batendo na blindagem do autopropulsado como granizo num telhado de zinco. Dlim, dlim, batida, rangido. Cada som fazia a tripulação encolher a cabeça nos ombros. Era o tipo mais terrível de combate, a espera passiva. Quando você está sentado dentro de um barril de aço, no qual batem com um martelo, e não tem o direito de responder. O motorista não aguentou. Suas mãos esticaram-se sozinhas para as alavancas de controle. O instinto de autopreservação berrava. Foge! Dá ré! Esconde-te mais fundo! Os pés dançaram nos pedais, preparando-se para arrancar a máquina de várias toneladas do lugar. Aonde? Berrou Volkov. Ele debruçou-se sobre a culatra e agarrou o motorista pelo ombro, apertando os dedos a ponto de fazê-lo gemer. Tira as mãos! Comandante, eles estão ajustando a mira. Vão acertar aqui agora. Temos que recuar, para trás da parede. A voz do motorista falhava num guincho. Em suas pupilas dilatadas, transbordava o terror animal de um homem preso numa armadilha. Sentado. Volkov falava baixo, mas em sua voz havia tanto chumbo que a histeria do motorista engasgou. Se mexer, eu mato. Se der ré, levanta poeira. Se a lagarta ranger, nos ouvem. Somos mortos. Entendeu? Somos uma pilha de tijolos. Tijolos não andam. Era uma psicologia cruel. Obrigar as pessoas a suprimir o reflexo de lutar ou fugir é uma tarefa mais difícil do que calcular a trajetória de um projétil. Agora o heroísmo não consistia em jogar-se sobre a seteira, mas em transformar-se em pedra. A disciplina do silêncio. Volkov sentia seu próprio coração batendo nas costelas, mas por fora permanecia um bloco de gelo. Ele era o pilar no qual se sustentava a sanidade da tripulação. A fumaça diante da casamata dissipava-se lentamente, levada pelo vento fraco na direção do rio. Isso jogava a favor deles. A nuvem rastejava para a coluna alemã, fechando a visão dos artilheiros inimigos. Os alemães continuavam a fuzilar freneticamente os arbustos e barrancos. Galhos cortados caíam no chão, a terra voava para o céu. Gastavam munição com fantasmas. Estão vendo? Perguntou o artilheiro num sussurro, limpando com a manga o suor que inundava os olhos. Não, respondeu Volkov. Eles guerreiam com um manual de tática. Não acreditam que somos tão audaciosos a ponto de sentar debaixo do nariz deles. Dentro do autopropulsado fazia um calor sufocante. A ventilação teve que ser desligada
para que o ruído do motor elétrico não entregasse a posição nos momentos de calmaria entre as explosões. O ar estava denso, pesado, impregnado com o cheiro de pólvora queimada que assentava com amargor na língua. As pessoas respiravam dia sim, dia não, economizando o oxigênio. De repente, bem perto, a uns 10 metros da máquina camuflada, explodiu um projétil errante. O SU-152 balançou. Do teto caiu reboco e porcas pequenas. A onda de choque bateu na blindagem com tanta força que o nariz do municiador sangrou. Ele limpou com as costas da mão, espalhando o vermelho no rosto preto de fuligem, mas não emitiu nenhum som. O projétil, que ele ainda segurava na bandeja, parecia pesar agora 1 tonelada. As mãos adormeciam, mas não podia abaixá-lo. A batida de metal contra metal poderia tornar-se uma sentença de morte. "Segura, Serioja, segura!" sussurrou o artilheiro, sem desgrudar da mira. "Só mais um pouco." Volkov via pelo periscópio como o comandante alemão do 3º tanque da coluna se debruçava para fora da escotilha, examinando o terreno com binóculo. Ele procurava clarões, procurava movimento. Seu olhar deslizou pela pilha de tijolos, sob a qual se escondia o autopropulsado soviético. Deteve-se por uma fração de segundo e seguiu adiante. A camuflagem, criada de lama, lixo e suor, funcionou. Os contornos borrados, a ausência de linhas retas, a fusão completa com o caos das ruínas enganaram o olho do profissional. "Passou", exalou Volkov. Mas era cedo para relaxar. Os alemães cessaram o fogo rápido. Fez-se uma pausa, um silêncio terrível e sinistro, no qual se ouvia apenas o ronco dos motores a diesel. O inimigo reagrupava-se. Entenderam que a floresta estava vazia. Agora começariam a procurar metodicamente, quadrado por quadrado. "Motorista, pé na embreagem, mas não pisar", comandou Volkov. "Estar pronto para o arranque, mas só sob meu comando. Se eles vierem pentear as ruínas com infantaria, teremos que esmagá-los com as lagartas." A tripulação estava sentada, sem se mexer. O suor escorria pelas costas em riachos frios. Era um teste de estática. Autocontrole contra técnica. Nervos contra calibre. Volkov olhou para o relógio. Passaram-se apenas 3 minutos desde o último tiro, mas esses 3 minutos custaram-lhes 1 ano de vida. O ponteiro dos segundos rastejava dolorosamente devagar, medindo o tempo que a própria ousadia e disciplina lhes dera de presente. Ganharam o primeiro round, permanecendo invisíveis. Mas a guerra não perdoa pausas. No céu, com um zumbido crescente, já nascia uma nova ameaça, contra a qual a blindagem e a camuflagem eram impotentes. O zumbido que nasceu no céu diferia do rugido dos motores dos tanques. Era um som agudo e lamentoso, que fazia vibrar não apenas os tímpanos, mas também os dentes. Aumentava a cada segundo, transformando-se num guincho perfurante que penetrava através da blindagem como radiação. O primeiro-tenente da guarda Volkov levantou a cabeça, embora não pudesse ver o céu através da blindagem do teto. Mas ele conhecia esse som. Era a morte contra a qual eles não tinham argumentos. "Ar!" gritou ele, embora o comando fosse inútil. Não havia para onde correr. Não havia com o que atirar. O ângulo de elevação do canhão ML-20 é de apenas 20 graus. Derrubar um bombardeiro de mergulho com um obuseiro é ficção para romances ruins. Sobre a cabeça de ponte apareceram os Junkers 87, silhuetas angulares características com trens de pouso fixos que a infantaria apelidou de tamancos. Vinham em esquadrilhas, formando um carrossel infernal sobre a floresta. Os alemães, não encontrando o inimigo no chão, decidiram misturar a própria paisagem com a terra. A lógica do inimigo era de ferro. Se os russos não são visíveis, então devem ser destruídos junto com o quilômetro quadrado de território onde podem estar escondidos. O primeiro avião entrou em mergulho, ligou a sirene, a trombeta de Jericó. Esse uivo era uma arma psicológica, calculada para paralisar a vontade antes mesmo da queda da bomba. O som perfurava o cérebro, fazendo querer apenas uma coisa: encolher-se no chão,
transformar-se numa molécula, desaparecer. Segurem-se! Cerrem os dentes, mordam a língua, comandou Volkov. Ele sabia que numa explosão próxima, a onda de choque podia quebrar a mandíbula se a boca estivesse aberta, ou decepar a língua se a pessoa começasse a falar de medo. A primeira série de bombas caiu na floresta, a uns 300 metros da posição deles. A terra pulou. OSU-152, pesando 45 toneladas, balançou nas barras de torção como um barco na onda. O estrondo foi tal que encobriu todos os pensamentos. Não eram golpes pontuais, era terror em área. Bombas aéreas explosivas de 250 quilos rasgavam carvalhos seculares em lascas. Volkov, pelo periscópio, via camadas inteiras de terra junto com raízes e arbustos voarem para o céu, formando fontes preto-cinzentas da altura de um prédio de 5 andares. "Estão passando ferro na floresta", gritou o municiador, tapando os ouvidos com as mãos. Seu rosto estava branco como giz. Nos olhos transbordava o horror de um homem que entende sua absoluta impotência. "A floresta é um alvo óbvio", respondeu Volkov. "Eles acham que estamos lá. Rezem para esses tijolos. Rezem para a nossa lama." O segundo par de Junkers entrou na rota de combate. O ponto de largada mudou. As explosões aproximavam-se. Era a matemática da destruição. Os bombardeiros cobriam quadrados, deslocando metodicamente a grade de mira para mais perto da estrada e das ruínas da fábrica. Volkov olhava a onda mortal caminhar na direção deles. 300 metros. 200. 150. A onda de choque de mais uma explosão bateu no corpo do autopropulsado como uma marreta gigante. Dentro da casa-mata ficou escuro pela poeira que foi expelida de todas as fendas e junções. Do teto caiu tinta seca e carepa, cobrindo os instrumentos, os ombros, os cabelos. Parecia que o próprio aço gemia sob tortura. "Estão pondo mais perto! Os desgraçados estão pondo mais perto!" O motorista agarrou as alavancas com tanta força que parecia querer arrancá-las pela raiz. Ele tremia. "Comandante, vão nos cobrir agora. Um acerto direto e não sobrará nem botão da gente." "Cancelar o pânico." Volkov chutou o motorista no ombro, trazendo-o à razão. "Acerto direto é a loteria. Uma chance em 1000. Estilhaços não nos assustam. O principal é a camuflagem. Se nos mexermos, se corrermos, nos fuzilam do ar como lebres." "Sentados!" Outra explosão trovejou bem perto, a uns 50 metros. O autopropulsado foi arremessado. O municiador bateu a cabeça na culatra. O sangue escorreu pela testa, mas ele nem notou a dor. O estrondo bateu nos ouvidos como algodão denso. Veio a surdez temporária. Volkov sentia a vibração passar pelas solas das botas, pela coluna, ecoando como um sino na caixa craniana. Lá fora o caos reinava. A onda de choque soprava a camuflagem. Galhos, lixo, pedaços de tijolo com os quais haviam coberto a máquina tão cuidadosamente voavam para os lados. Volkov olhava com horror para o periscópio, esperando ver a blindagem nua. Mas a camada de lama seca e argamassa aguentava. Eles ainda pareciam uma pilha de entulho de construção, e não uma máquina de combate. Os pilotos alemães trabalhavam com o método de linha de montagem: entrada, mergulho, largada, saída, curva. Eles não viam o alvo, apenas destruíam o quadrado. A bomba caiu bem na borda das ruínas. Os estilhaços tamborilaram na blindagem com um guincho desagradável e agudo. Um estilhaço grande bateu no cano da arma, soltando faíscas, mas o aço grosso do obuseiro aguentou. Dentro da máquina, cheirava a ozônio e queimado. A tripulação estava sentada, encolhida em uma bola. Ninguém bancava o herói. Nesses momentos, não há lugar para a bravata. Há apenas o instinto animal que obriga a procurar a toca mais funda. Mas a toca deles era uma caixa de aço que poderia se tornar seu próprio caixão. "Mais uma passagem", sussurrou o artilheiro. Ele olhava para a mira, que agora mostrava apenas nuvens de fumaça e terra levantada.
O último par de aviões largou a carga direto na estrada, quebrando o resto do asfalto e crateras. Pedras e torrões de terra desabaram sobre o teto do SU-152 como uma verdadeira chuva de pedras. O som foi tal como se estivessem sendo enterrados na cova. A escuridão lá dentro tornou-se quase total. Então fez-se silêncio. O zumbido dos aviões começou a se afastar. Os Junkers, tendo bombardeado, voltavam para o aeródromo. Transformaram a floresta num desmatamento, araram o campo, destruíram tudo que poderia ser abrigo, exceto uma pilha de tijolos que lhes parecia insignificante demais para gastar uma bomba. Volkov exalou lentamente. O ar saiu dos pulmões com um assobio. Ele não notara que prendera a respiração por um minuto inteiro. As mãos tremiam com um tremor fino e desagradável. Ele fechou os punhos, tentando recuperar o controle sobre o corpo. "Vivos?" perguntou ele. A voz soava abafada, como de dentro de um barril. Os ouvidos estavam tapados. "Parece que sim", respondeu o municiador, limpando o sangue da testa. "A cabeça está zunindo como um sino." Camuflagem? Essa era a questão principal. Volkov colou-se aos instrumentos de observação. A poeira assentava lentamente. O quadro ao redor mudara irreconhecivelmente. Onde havia floresta, agora restavam tocos lascados. As crateras fumegavam. A paisagem tornara-se lunar. Mas o caponiere dele sobrevivera. As paredes de tijolo quebrado desabaram parcialmente, mas a própria máquina permaneceu na sombra das ruínas. A lama na blindagem, misturando-se com a nova porção de poeira das explosões, tornou-os ainda mais imperceptíveis. "Aguenta", constatou Volkov. "Ficamos ainda mais assustadores do que éramos. Agora somos definitivamente parte da paisagem." O motorista recostou-se no banco e fechou os olhos. Por suas bochechas, abrindo caminhos na fuligem, escorriam lágrimas. Era uma reação de descarga. Ele não chorava de tristeza. Chorava porque a tensão que comprimia seus nervos numa mola finalmente soltou. "Chega de espalhar umidade", disse Volkov rigidamente. Ele precisava trazer a tripulação de volta ao estado de trabalho. A aviação foi embora, mas os tanques ficaram. "Os aviões nos deram um presente. Levantaram tanta poeira que agora temos uma cortina de fumaça por meia hora. Os alemães acham que aqui está tudo morto. Tem certeza de que se havia alguém, já virou carne moída." Ele olhou para seus homens, exaustos, surdos, contundidos, mas vivos. Ouvir comando. A voz de Volkov fortaleceu-se. Verificar mecanismos. Girar a torre para a esquerda e direita em 1 grau. Verificar a mira horizontal. A explosão pode ter emperrado o anel com lixo. O artilheiro, piscando para tirar a poeira, pegou nas manivelas. O canhão mexeu-se com um rangido esforçado. "Normal. Funciona." "Ótimo. Preparem-se. Agora eles vão vir de novo. Acham que o caminho foi limpo pela aviação. Agora vão ser corajosos. E a coragem do inimigo é o nosso recurso." Volkov entendia. O pior já passou. O bombardeio é um elemento da natureza com o qual não se pode negociar. A batalha de tanques é um trabalho que ele sabia fazer. Agora que os Junkers voaram, ele se sentia novamente um engenheiro da situação, e não uma vítima das circunstâncias. O fantasma nos tijolos sobrevivera ao martelo dos céus para novamente pegar o bisturi de calibre 152 mm. A fumaça das explosões dissipava-se lentamente, abrindo a estrada pela qual novamente, tinindo as lagartas, a morte rastejava. A poeira levantada pelas bombas aéreas assentava devagar, transformando-se numa camada cinza sobre a blindagem dos tanques alemães. Para os motoristas da Wehrmacht era um sinal: caminho livre. A lógica da guerra dizia-lhes que nessa cratera arada em que se transformou o quadrado de floresta e ruínas, nada maior que um rato poderia sobreviver. O ronco dos motores ganhou força novamente. A coluna, sacudindo todo o seu corpo de aço, retomou o movimento. Passavam por cima dos cadáveres de suas próprias máquinas, contornando a carcaça em chamas do primeiro Tigre, certos de que o martelo celestial da Luftwaffe já resolvera todos os problemas. O primeiro tenente da guarda Volkov colou-se ao ocular do panorama.
O vidro estava turvo pela camada de fuligem. Teve que limpá-lo com o dedo, deixando uma mancha gordurosa. Mas a imagem estava nítida. O inimigo se expôs. Os alemães cometeram um erro fatal. Acreditaram na própria superioridade. Os tanques vinham com as escotilhas abertas. Os comandantes novamente se debruçaram, inalando o cheiro de TNT e vitória. Olhavam para as crateras com um interesse profissional de turistas, sem suspeitar que a excursão acabara. Artilheiro, alvo, o segundo da coluna. Distância, 320. Na lateral, sob o anel. A voz de Volkov não soava como uma ordem, mas como o diagnóstico de um cirurgião marcando a linha de incisão. Perfurante. Alvo confirmado, respondeu o artilheiro. Sua respiração estabilizou. Após o pânico do bombardeio, veio o estágio de calma gélida do profissional. As mãos trabalhavam com as manivelas suavemente, selecionando milímetros. A cruz da mira pousou no meio da lateral do tanque alemão Pantera, que tentava contornar o entulho. Dentro da casamata do Su-152, o silêncio adensou-se novamente antes da tempestade. O municiador estava junto à culatra, pronto para receber o recuo. O motorista mantinha os pés nos pedais, pronto para um arranque microscópico. Fogo! Disparo. Golpe. Novamente o mundo encolheu-se ao tamanho de uma cápsula. A máquina de 45 toneladas estremeceu, absorvendo a energia colossal do recuo. O tiro do obuseiro M-20 a tal distância não é artilharia, é fuzilamento à queima-roupa. O projétil, pesando quase 49 quilos, costurou a lateral do Pantera como uma caixa de papelão. Não precisou de detonador. A energia cinética do tarugo, multiplicada pela massa, transformou as entranhas do tanque em estilhaços de metal incandescente. A torre não foi arrancada, foi simplesmente amassada para dentro do corpo, moendo a tripulação junto com a culatra de seu próprio canhão. O tanque inflamou instantaneamente. Uma coluna de chama subiu 10 metros. Fumaça densa e gordurosa de gasolina e borracha queimada cobriu imediatamente a visão dos que vinham atrás. Pronto! Exalou o artilheiro sem desgrudar da mira. Queima como uma vela. Recarregar! Explosivo! Volkov não deu tempo para emoções. Referência 3. Veículo blindado. A infantaria tem que ser isolada. Agora começava o trabalho de desgaste. O municiador, Serioja, transformou-se num mecanismo vivo. O projétil de calibre 152 mm pesa 50 quilos. Em estado normal, levantá-lo e enviá-lo para o cano é um exercício para levantador de peso. Mas agora, no coquetel selvagem de adrenalina e medo, esses tarugos de chumbo pareciam plumas. Os músculos das costas e braços trabalhavam no limite, ignorando a dor e o cansaço. Ele agarrava o projétil, virava-se no aperto da casamata, onde cada centímetro de espaço estava ocupado por equipamento, e com um rugido, enfiava a morte na culatra. A cápsula, dá a carga, berrava ele, arrancando as unhas na trava do suporte. Motorista, gritou Volkov no intercomunicador. Mudança de posição, para trás meio metro, mais para a esquerda 1 grau. Era a matemática superior da sobrevivência. Ficar no lugar após o tiro é morte. Os alemães detectaram o clarão. Agora começariam a bater em resposta no ponto de onde saiu o projétil. Mas o Su-152 não é um tanque. Não pode girar como um peão. Ele precisa de movimento dentro do próprio Caponieri. O motorista, trabalhando virtuosamente com a embreagem e as fricções, fez a enorme máquina rastejar exatamente 50 centímetros para trás e virar um pouco o corpo. Essa manobra, aparentemente insignificante, mudava tudo. O cano deslocou-se. O ângulo de visão mudou. Para o artilheiro alemão, que já apontava o canhão para o antigo local do clarão, o alvo desapareceu. O projétil do inimigo, disparado em resposta, passou guinchando onde um segundo atrás estava a chapa frontal da casamata e explodiu na pilha de tijolos quebrados atrás. Estilhaços bateram no teto, mas a blindagem aguentou. Errou, canalha. Sorriu o motorista com maldade. Pronto,
relatou o municiador. A culatra bateu, fechando o canal do cano. Alvo, blindado. Distância 280. Fogo, comandou Volkov. O terceiro tiro foi terrível. Um projétil explosivo de tal calibre, atingindo técnica leve, não deixa carcaça. Ele aniquila a matéria. O veículo blindado com infantaria simplesmente deixou de existir. Em seu lugar, formou-se uma cratera, ao redor da qual voaram pedaços retorcidos de metal e corpos. A onda de choque virou o caminhão que vinha ao lado, arrancando a lona e espalhando caixas de munição. Não era mais um duelo. Era cirurgia com marreta. Volkov, metodicamente, tiro após tiro, eliminava os nós-chave da coluna inimiga. Ele não os deixava levantar a cabeça. Ele não os deixava entender de onde batiam. A fumaça das explosões, a poeira das lagartas, a fuligem das máquinas em chamas. Tudo isso criava um caos no qual o caçador de feras se sentia o dono. Quarto, sussurrou Volkov, contando os alvos. Veja um autopropulsado, Stug, está virando. A máquina de assalto alemã Stug 3, baixa, atarracada, tentava sair da linha de fogo, girando no lugar. Sua blindagem frontal era grossa, mas a lateral, vulnerável. Perfurante, mais rápido, Serioja, ele vai fugir. O municiador já não sentia as mãos. O suor inundava os olhos com sal cáustico. A túnica grudara no corpo como uma segunda pele. Nos pulmões havia um bolo de fumaça de pólvora. Cada inspiração vinha com tosse. Mas o ritmo não podia cair. 1 segundo de atraso, e o Stug escaparia para trás da cortina de fumaça. Clangor, batida, cápsula no chão, novo projétil no cano. Pronto! Fogo! O projétil bateu na lagarta do Stug que girava. A explosão rasgou os elos. A roda voou para o lado como um disco de frisbee. O autopropulsado alemão rodou pela inércia, expondo a lateral para o próximo golpe. Parou, indefeso como uma tartaruga de costas. Não dá tempo de finalizar, avaliou Volkov. Mudança de posição. Para frente 1 metro. Para a direita. Novamente o rugido do motor. Novamente o ranger das lagartas nos tijolos. O Su-152, como um caranguejo enorme, rastejava dentro de sua toca, mudando os ângulos de ataque. Os alemães atiravam de volta, mas batiam no vazio. Disparavam contra clarões que já não estavam lá. Volkov brincava de esconde-esconde mortal com eles, usando a única vantagem que tinha: o intelecto de engenheiro, contra a força bruta da armada. Dentro da casamata havia um estrondo infernal. As pessoas ensurdeceram de vez. Os comandos eram passados por sinais. Punho, pare, palma, fogo, dedo para a esquerda, virar. Os rostos dos tanquistas estavam pretos de fuligem. Apenas o branco dos olhos e os dentes brilhavam na penumbra do compartimento de combate. Eles funcionavam como um organismo único, onde a falha de um órgão significava a morte de todo o corpo. 12 projéteis restando! Gritou o municiador, apontando para o suporte que esvaziava. 12! Chega para fazer um cemitério para eles, respondeu Volkov, embora nem ele mesmo se ouvisse. Ele via o pânico tomar conta da cauda da coluna. As máquinas começaram a recuar, colidindo umas com as outras, caindo nas valas. A armada, que meia hora atrás marchava em desfile, transformou-se num rebanho de animais assustados, presos num corredor estreito de fogo. E o maestro desse caos era uma única tripulação soviética, emparedada numa pilha de tijolos. A sorte na guerra é um recurso que se esgota mais rápido que o combustível nos tanques. A lei da probabilidade é implacável. Se você puxa a morte pelo bigode por muito tempo, cedo ou tarde, ela morde de volta. O cálculo de engenharia de Volkov foi impecável, mas o caos da batalha trouxe sua correção. Um projétil explosivo perdido, disparado a esmo por um dos tanques alemães, bateu não na blindagem, mas na base da alvenaria de tijolos que servia de parapeito diante da casamata.
A explosão transformou o abrigo em poeira. Toneladas de tijolo quebrado, que uma hora atrás tornavam o SU-152 invisível, desabaram, expondo o nariz rombudo e predador do autopropulsado. A camuflagem desapareceu. Agora, contra o fundo da poeira vermelha que assentava, o aço verde da máquina com o número tático branco na lateral brilhava como um alvo no estande de tiro. O fantasma ganhou carne, e essa carne foi vista. Nos descobriram! Gritou o artilheiro, vendo como a torre do T4 alemão mais próximo, que antes vasculhava as ruínas com o cano, parou bruscamente e começou a girar na direção deles. Distância: 200 metros. Nessa distância, o canhão de 75 mm do 4 alemão perfura a frente do autopropulsado soviético com garantia. Eles tinham 1,5 segundos até ao tiro. Não dava tempo de recarregar. A culatra estava vazia. O municiador apenas se esticava para o novo projétil. A situação passou de complexa para um impasse instantaneamente. Qualquer movimento, morte. O tiro de resposta é impossível. Fuga, sem sentido. Cancelar carregamento! A voz de Volkov soou não como uma ordem, mas como um tiro à queima-roupa. Fumaça na transmissão! Rápido! Era uma decisão no limite da loucura. O regulamento diz, em caso de incêndio, abandonar a máquina. Volkov ordenava imitar um incêndio, permanecendo dentro. Era um jogo de ganha-perde com a morte. Se os alemães acreditassem que o acerto foi fatal, parariam de gastar munição. Para que finalizar o que já está queimando? Se não acreditassem, o próximo perfurante transformaria a tripulação em carne moída. O motorista, entendendo a ideia do comandante numa fração de segundo, arrancou a granada de fumaça do suporte. Abrindo a minúscula escotilha no fundo para descarte de cápsulas, ele, contorcendo-se como uma cobra, enfiou a mão e jogou o cilindro sibilante na grelha do compartimento do motor, onde se acumulava óleo e estopa. «Queima, maldita, queima!» sussurrava ele, rezando para que o pavio não apagasse. 1 segundo depois, do compartimento do motor saiu uma fumaça densa e acre. Não era branca como a da cortina de fumaça padrão, mas cinza suja, gordurosa, misturada com fuligem. Ela rodopiava, envolvendo a popa, e o vento a puxava para o compartimento de combate através das fendas e escotilhas. «Não abrir as escotilhas!» rouquejava Volkov, tapando a boca com a manga da túnica. «Fiquem quietos! Estamos pegando fogo! Morremos!» O artilheiro alemão já os tinha na mira. Seu dedo estava no gatilho. Ele viu como, após o impacto, que na verdade acertou os tijolos, o autopropulsado russo envolveu-se em fumaça. Para ele a imagem se formou. Acerto bem-sucedido, detonação de combustível ou óleo. Na mira ele não via uma ameaça, mas uma técnica agonizante. O cano do tanque alemão baixou alguns graus. O tiro não veio. Dentro do SU-152 começava um inferno pessoal. A fumaça encheu a casa-mata com um nevoeiro denso. Corroía os olhos até as lágrimas, arranhava a garganta como lixa. A tosse queria sair, mas não podiam tossir. O som de tosse vindo de uma máquina morta é o fracasso. «Respirem na estopa», sibilava Volkov. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, lavando a sujeira, mas os olhos permaneciam abertos, presos ao periscópio. «Aguentem». O municiador escorregou pela parede até o chão, enterrando o rosto num pano oleoso. Seus ombros tremiam nas tentativas de conter os espasmos nos pulmões. O motorista paralisou, colocando a cabeça nas alavancas, fingindo-se de morto até para si mesmo. Não havia ar. Havia apenas monóxido de carbono e esperança. Lá fora o tiroteio cessou. Os alemães, satisfeitos com a visão do autopropulsado fumegante, voltaram a atenção para a limpeza do território. A máquina, morta, não lhes interessava mais. Agora a infantaria entrava no jogo. Volkov via através da cortina de fumaça como figuras cinzentas se separavam dos blindados. Caminhavam com cuidado, curvados, segurando as metralhadoras prontas. Granadeiros. Iam verificar o resultado.
Infantaria, sussurrou Volkov. estão vindo pentear. Serioja, metralhadora pronta. Os outros, revólveres engatilhados. Mas não atirar. Deixem chegar. Era a tortura da espera. Ouvir as botas alemãs ferradas rangendo no tijolo quebrado a 5 metros de você. Ouvir a língua estrangeira. Kaput. Russenpanzer Kaput. Veio de fora. A voz era calma, profissional. Alguém dos alemães aproximou-se bem perto. Ouviu-se o som estalado da coronha batendo na blindagem lateral. Verificando. Vivos ou não? Volkov apertou o cabo de seu TT, até os nós dos dedos ficarem brancos. Se abrissem a escotilha agora, seria luta à distância de um braço. 5 pessoas contra um pelotão de metralhadores. A fumaça continuava saindo, criando a ilusão perfeita de incêndio interno. O alemão na blindagem, aparentemente, sentiu calor, ou o fedor de óleo queimado bateu no nariz. Feuer! Weg! Weg! Fogo! Saiam! Saiam! Gritou ele, pulando da máquina. Eles acreditaram. Caíram no velho truque como crianças. O cálculo de engenharia de Volkov funcionou novamente. Mas agora a aposta não era o calibre do projétil, mas a habilidade de atuar como morto. A infantaria seguiu adiante, para o fundo das ruínas, deixando o autopropulsado incendiado para trás. Iam confiantes, expondo as costas para os canos que, pensavam, nunca mais disparariam. Volkov afastou lentamente a manga do rosto. O ar na casamata dava para uns 2 suspiros. A cabeça girava pela hipóxia, círculos vermelhos flutuavam diante dos olhos. Mas a consciência permanecia clara como gelo. Ventilar, pela escotilha de desembarque, em silêncio, comandou ele. O municiador, semivivo de asfixia, entreabriu a escotilha inferior no fundo. O ar fresco e frio com cheiro de terra úmida e pólvora irrompeu para dentro como água viva. A tripulação o agarrava avidamente com a boca, engasgando com a tosse, que agora podia ser escondida atrás do ruído dos passos que se afastavam e do estalo da granada de fumaça. Vivos, exalou o artilheiro. Camarada comandante, o senhor é o diabo. Sou engenheiro, resmungou Volkov, recarregando a pistola. E o diabo começa em 1 minuto, quando eles virarem as costas para nós. Ele colou-se novamente aos instrumentos. Os alemães cometeram um segundo erro fatal. Deixaram na retaguarda um inimigo não finalizado. Os tanques T4, contornando o Su-152 em chamas, expuseram suas placas de blindagem traseiras, as mais finas, as mais vulneráveis. 20 mm de aço, atrás dos quais se escondiam motores e tanques de combustível. Volkov sentia a força voltando. O medo da asfixia foi embora, substituído pela fúria fria do predador que fingiu ser carniça para deixar a presa chegar à distância da mordida. A fumaça da granada começou a rarear. Carregar, disse ele baixinho. Perfurante, à queima-roupa. O municiador, cambaleando, levantou-se. Seu rosto estava preto, os olhos vermelhos como de um vampiro, mas as mãos já se esticavam para o suporte. O projétil estalou ao entrar na culatra. Esse som soou como o clique do cão sendo engatilhado no cadafalso. O ilusionista terminara o show. Começava o carrasco. A ilusão da morte funcionou impecavelmente até o momento em que a praticidade alemã venceu a cautela. A coluna precisava se mover, e a carcaça fumegante do autopropulsado soviético bloqueava o caminho como uma rocha caída. Um dos comandantes do Panzerkampfwagen 4, decidindo economizar tempo, deu ordem ao mecânico para jogar a sucata russa na vala. 25 toneladas de aço alemão moveram-se para o choque, tinindo as lagartas no calçamento, pretendendo empurrar a carcaça de 45 toneladas da estrada com um para-choque na lateral. O primeiro-tenente da guarda Volkov via isso pelo periscópio, via os rabites na blindagem do inimigo, via a lama nas esteiras que voava em pedaços com o movimento. A distância diminuía. 10 metros, 5, 3. O tanque alemão cobriu o mundo todo. Eu vinha confiante, expondo sua lateral ao tiro, o alvo mais doce para um artilheiro.
A tripulação do 4 estava relaxada. As escotilhas entreabertas iam remover lixo, não lutar. Motorista, partida! Berrou Volkov. Arranque para a esquerda! Virar! O motor V2K, que silenciara nas últimas horas, rugiu como uma fera ferida. Os tubos de escape expeliram nuvens de fuligem preta, misturada com restos da cortina de fumaça. O Su-152, que os alemães já haviam dado como sucata, estremeceu e ganhou vida. Parecia uma ressurreição da tumba. A enorme máquina, rangendo as lagartas nas pedras, virou bruscamente o corpo. O cano do obuseiro, ainda enrolado na serapilheira queimada, descreveu um arco curto e encostou, literalmente encostou, o freio de boca na lateral do tanque alemão. Entre a boca do cano e a blindagem do inimigo havia menos de 1 metro. Não era artilharia. Era assassinato com martelo numa sala apertada. Fogo! Nessa distância, é impossível errar. O projétil nem teve tempo de ganhar velocidade total. 50 quilos de aço e explosivo, saindo do cano, chocaram-se instantaneamente contra a lateral do Panzer. A explosão não foi ouvida. Fundiu-se com o impacto. O tanque alemão não foi apenas perfurado. Foi despedaçado por dentro por um golpe hidráulico cinético. A torre, arrancada do anel pela pressão monstruosa, voou para o ar, girando como um peão, e caiu no calçamento com um estrondo que fez a terra tremer. O corpo do tanque rachou nas costuras, transformando-se numa pilha informe de metal em chamas. A onda de choque desse tiro a queima-roupa bateu no próprio autopropulsado. O Su-152 recuou, tinindo as lagartas. Dentro da casamata, a tripulação foi arremessada contra as paredes. O nariz de todos os 5 sangrou. Mas estavam vivos, e a tripulação do 4 alemão deixara de existir como unidade biológica. Infantaria! Infantaria atrás! Berrou o municiador, agarrando sua submetralhadora PPSH. Os granadeiros alemães, que já tinham passado pelo autopropulsado queimado, viraram-se com a explosão. O que viram os paralisou por um segundo. A máquina morta ganhou vida. Destruiu um tanque com um só golpe, e agora, rugindo o motor, virava-se na direção deles. Era um choque que quebrava a psique. Lutavam contra um fantasma que nem projéteis nem fogo pegavam. Fogo das escotilhas! Isolem eles! Comandou Volkov, abrindo a tampa da escotilha do comandante. O municiador e o artilheiro abriram suas escotilhas. Os canos das submetralhadoras PPSH apareceram para fora, regando com chumbo o espaço ao redor da máquina. O estalar das rajadas misturou-se com o uivo do motor e os gritos dos feridos. Já não era um duelo de engenharia à distância. Era uma briga suja e sangrenta, um moedor de carne. Os alemães, privados de abrigo na estrada aberta, caíam sob fogo cruzado. As balas levantavam fontes de poeira de seus casacos, quebravam tijolos, ricocheteavam na blindagem. "Tomem, malditos!" berrava o municiador, trocando o disco. Suas mãos tremiam, mas os movimentos eram automáticos. "Isso é por Stalingrado, pelos rapazes!" Volkov atirava com a TT, colocando-se para fora da escotilha apenas por um instante. Ele via os rostos dos inimigos. Neles não havia fúria, apenas terror-pânico. Eles corriam, largavam as armas, pulavam nas crateras, tentavam se enterrar na terra. O mito da máquina alemã invencível desmoronou ao colidir com a fúria soviética multiplicada pelo cálculo frio. "Motorista, esmaga! Para frente! Não deixe eles se recuperarem!" Volkov mergulhou de volta na casamata, fechando a escotilha. Uma bala bateu na blindagem a 1 centímetro de seus dedos. O autopropulsado arrancou do lugar. 45 toneladas de peso transformaram-se numa arma mais terrível que o canhão. As lagartas moíam destroços de tijolo, caixas de munição, bicicletas abandonadas e corpos. O Su-152 chocou-se contra a cauda da coluna, semeando caos e destruição. Um blindado alemão, tentando dar ré, foi amassado pelo impacto da blindagem frontal e tombado na vala como um brinquedo. "Carregar explosivo!"
rouquejava Volkov. Naquele aglomerado junto ao muro. Serioja, escorregando nas cápsulas que rolavam pelo chão da casamata, enfornou mais um projétil. Pronto! O tiro a queima-roupa no muro de tijolos da velha oficina, atrás do qual tentava se abrigar um pelotão de metralhadores, derrubou o teto. Toneladas de concreto e tijolo soterraram um pelotão inteiro. A poeira era tanta que não se via um palmo à frente do nariz. Nessa névoa cinza, cortada pelos clarões dos tiros e traçantes, o autopropulsado soviético parecia um leviatã surgido do inferno. "Estão correndo! Comandante, estão fugindo!" gritava o artilheiro. O pânico do inimigo tornou-se total. As tripulações das máquinas alemãs que restaram inteiras abandonavam a técnica e corriam a pé na direção da floresta. Ninguém queria ficar cara a cara com esse monstro que sobreviveu ao fogo e agora metodicamente destruía tudo o que era vivo. A formação desfez-se. A ordem militar transformou-se em multidão. Volkov limpou o suor da testa. A manga ficou vermelha de sangue que escorria da sobrancelha cortada, mas ele não sentia dor. Ele sentia apenas a vibração do corpo da máquina e o cheiro da vitória. Um cheiro duro, metálico, de pólvora queimada e aço incandescente. "Parar máquina", comandou ele. "Economizar projéteis. Na metralhadora! Na metralhadora!" O motorista freou bruscamente. O corpo embicou. A tripulação colou-se novamente às seteiras e escotilhas, finalizando os que recuavam com rajadas curtas e zangadas. Não era vingança. Era trabalho de limpeza do setor. O trabalho cruel e necessário da guerra. O fantasma nos tijolos cumpriu sua tarefa. Não apenas parou a coluna, ele quebrou sua espinha com o medo. Ao redor o ferro ardia. A chama zumbia, devorando os tanques alemães. A fumaça preta subia em colunas para o céu de outono, misturando-se com as nuvens cinzentas. No meio desse apocalipse, estava o Su-152, vermelho da poeira de tijolo, marcado por estilhaços, mas vivo. Seu motor funcionava de forma regular, compassada, como o coração de um atleta após terminar uma maratona. "Cessar", exalou Volkov, abaixando a pistola. No carregador restava uma bala. Parece que acabou. O silêncio voltava. Mas era um silêncio diferente. Não aquele vazio zunidor e tenso da espera, mas o silêncio pesado e denso de um cemitério de técnica que eles criaram com as próprias mãos em 20 minutos de combate. 5 pessoas contra uma armada. Física, balística e coragem insana. A equação da morte bateu. O rugido do motor do Su-152 finalmente cessou. O motorista desligou o diesel e sobre as ruínas da fábrica de tijolos desabou o silêncio. Era pesado, abafado, antinatural após 20 minutos de estrondo infernal. Nesse silêncio, ouvia-se apenas o estalo do metal esfriando, sons da contração térmica da blindagem e do cano, que encandecera até ficar vermelho. Em algum lugar longe, na orla da floresta, terminavam de queimar as máquinas alemãs, nas quais de tempos em tempos explodiam surdamente os restos da munição. O primeiro-tenente da guarda Volkov recostou-se no banco do comandante. Não havia forças para se mexer. O corpo parecia alheio, cheio de chumbo. As mãos tremiam com um tremor fino e desagradável, que era impossível parar com esforço de vontade. Era o rebote. O preço fisiológico pela concentração extrema. Ele olhou para as palmas das mãos. Estavam pretas de fuligem. Os nós dos dedos esfolados sangravam. Mas ele nem lembrava quando e onde batera. "Acabou?" perguntou roucamente o municiador. Ele estava sentado no chão, encostado na culatra do canhão. Seu rosto, sujo de fuligem e poeira de tijolo, lembrava uma máscara de tragédia antiga. "Acabou", respondeu Volkov. Sua própria voz soava como se viesse de um poço. A contusão se fazia sentir com um zumbido nos ouvidos. "Abram as escotilhas. Vamos ventilar." As escotilhas abriram-se com um clangor pesado. No compartimento de combate, entrou o ar frio de outono,
misturado com cheiro de diesel queimado, borracha chamuscada e o cheiro adocicado da morte. Mas depois da atmosfera viciada da casamata, esse ar parecia oxigênio puríssimo. Lá fora, ouviu-se um ronco crescente de motores. Mas não era o baixo pesado e forçado dos Maybachs alemães. Era o ronco alto e vibrante dos diesel soviéticos V2. Os nossos, exalou o motorista, saindo de sua escotilha. Os 34 estão vindo. No cruzamento, levantando fontes de lama, surgiram 3 tanques T-34. Vinham a toda velocidade, com as torres viradas, prontos para o combate. Atrás deles, apareceram caminhões com infantaria e o jipe do comandante do batalhão. O reforço que esperaram tanto finalmente chegou. Os tanques frearam bruscamente, tinindo as lagartas no asfalto. As torres giravam, procurando o inimigo, mas não havia quem procurar. Diante dos tanquistas do corpo principal, abriu-se um quadro digno do pincel de um pintor de batalhas realista. A estrada era um cemitério de técnica alemã. O Tigre líder estava na vala sem a torre, transformado em sucata. Um pouco mais adiante, fungava a carcaça do Pantera. O Stug estava deitado de lado, como uma tartaruga virada. Veículos blindados, caminhões, motocicletas. Tudo isso estava misturado com a terra, rasgado em pedaços, retorcido pela força monstruosa das explosões. Meia dúzia de máquinas destruídas, uma dezena de crateras, ruínas fumegantes. E no meio desse caos estava o solitário Su-152. Ele era vermelho. Uma grossa camada de poeira de tijolo cobria a blindagem, o cano, as rodas. A camuflagem, criada com suor e sangue, agora cozinhara numa crosta. O autopropulsado parecia um pedaço vivo de parede, um pedaço da própria fábrica que criara lagartas e um canhão. Na lateral, através da poeira vermelha, mal aparecia o número tático branco e as marcas de ricochetes. Arranhões e amassados onde os tarugos alemães deslizaram pela blindagem, sem conseguir perfurar esse monólito encantado. Da escotilha do comandante, devagar, puxando-se com dificuldade pelos braços, saiu Volkov. Ele pulou na blindagem, as pernas cederam, teve que se segurar no corrimão para não cair. O major já corria em sua direção, pulando sobre os destroços. "Quem é o comandante?" gritava o major, correndo até a máquina. "Trabalho de quem? Onde está a bateria?" Volkov desceu ao chão. Tirou o capacete, limpando a testa cinza e molhada. Seu rosto tinha a cor de cinzas, os olhos fundos, ao redor da boca havia rugas profundas. Parecia 10 anos mais velho do que na noite anterior. "Primeiro-tenente da guarda Volkov", relatou ele. A voz era baixa, plana, desprovida de qualquer emoção. "Não há bateria. A tripulação é uma só." O major parou. Ele passou o olhar pela coluna em chamas, depois olhou para o autopropulsado vermelho de poeira, depois para as 5 pessoas cambaleando de cansaço. "Uma tripulação?" perguntou ele novamente, sem acreditar. "Você quer dizer que vocês 5 derrubaram aqui uma companhia reforçada da Wehrmacht? Com tigres?" "Sim, senhor." Volkov pegou um maço de cigarros, mas os dedos não obedeciam. O fósforo quebrava um após o outro. O major, vendo isso, pegou seu isqueiro e deu fogo. Volkov tragou profundamente. A fumaça acalmou um pouco os nervos. "Emboscada de engenharia, camarada major. Usamos as dobras do terreno e entulho de construção." "Baixas?" perguntou o major secamente, ainda em leve choque com o que via. "Sem baixas." Volkov endireitou-se. Nesse momento ligou-se novamente o oficial dentro dele. "Motorista com contusão leve, o municiador com a cabeça machucada, mas em combate. A técnica está funcional. Motor superaquecido, precisa de óleo." Ele virou-se para sua máquina. O Su-152 estava ali, esfriando, enorme e assustador em seu poder utilitário. "Relatando o essencial", continuou Volkov martelando as palavras. "Posição mantida. Ruptura liquidada. Destruídos. 2 tanques pesados Tigre, 1 Pantera, 1 autopropulsado.
3 veículos blindados. A infantaria não contamos. Muitos. Gasto de munição, 12 projéteis. O major balançou a cabeça. 12 projéteis, repetiu ele. Isso não é combate, tenente. É um matadouro. Vou recomendar para herói. Todos. Sirva a União Soviética, respondeu Volkov cansado. Para ele tanto fazia. Medalhas, patentes, agora isso não importava. O que importava era que estavam vivos, que seu cálculo estava certo, que a física venceu a força bruta. Os tanquistas do batalhão que chegou aproximavam-se do autopropulsado. Tocavam a blindagem, olhavam os buracos nos tanques alemães, estalavam a língua com respeito. Olha como despedaçou o Tigre. A torre foi jogada a uns 20 metros. Que força para bater assim! E o nosso caçador de feras, todo em tijolo, realmente um fantasma. Como eles não o notaram? E você notaria? Olha lá ele, parado como uma pilha de lixo. Diabos espertos. A tripulação de Volkov estava sentada na lagarta, bebendo água avidamente do cantil, passando-o em círculo. Eles não se sentiam heróis. Heroísmo nos jornais são poses bonitas e bandeiras. Aqui, na terra, o heroísmo cheirava a suor, urina e carne queimada. Eles não tinham forças para alegria. Havia apenas a sensação de um trabalho pesado e sujo cumprido. Como mineiros após o turno na mina, só que em vez de carvão, eles extraíam vida. A deles e a da infantaria, que agora se enterrava na linha mantida. Volkov olhava para sua máquina. Agora, coberta pela poeira da fábrica destruída, ela parecia um monumento antigo à própria guerra. Não um monumento bonito na praça, mas um instrumento bruto e funcional de sobrevivência. O ML-20 não é apenas um canhão. É um argumento. Um argumento que supera qualquer aço Krupp, se a ele for aplicado uma mente fria e nervos de aço. A vitória não era forjada com slogans. Ela era forjada nesses momentos. Quando 5 pessoas numa caixa de ferro decidem que são mais duros que as circunstâncias. Quando o medo se transforma em combustível para a reação. Quando o cálculo de engenharia vence a superioridade numérica. Sobre o Dnieper, o sol nascia, rompendo a fumaça dos incêndios. A poeira vermelha de tijolo na blindagem do Su-152 ardia em seus raios, como sangue coagulado. Mas a máquina estava inteira, e a tripulação estava viva. Nessa simples aritmética, residia o principal resultado da batalha. O fantasma voltou para os tijolos, para se tornar lenda, mas as pessoas lá dentro continuaram sendo pessoas. Apenas profissionais muito cansados, que hoje fizeram com qualidade o seu trabalho mortal.